Vamos para mais uma mensagem de CD Jovem, Deus de Israel. Mais uma mensagem, Profeta Vanderlei. Bom dia, mais uma mensagem, Profeta Vanderlei, vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra, em nome de Cristo, que essa mensagem não possa ser atrapalhada pelo inimigo, eu gravei ela até o final, e as pessoas pegam, a porta da graça está se fechando, e o Senhor está apelando, e a marca da besta já está saindo em países aí, e depois vai vir a lei de morte para os que não aceitar e ficar com a tua palavra, com a vida eterna e ser teus herdeiros, filhos seus na nova terra e na nova Jerusalém. Tudo vai ser perfeito e vai ter vida eterna, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. A mensagem, o título da mensagem, a mensagem é as 5 colunas da verdade. Nós vamos com a primeira, Deus. Jeremias 10:10.
Jeremias 10, 10. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas no céu e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é e não há espírito nelas. Vaidades são obras de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas de Israel e a vara da sua herança, Senhor dos exércitos e o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, o habitadora da fortaleza. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez jorrarei como se fora com uma funda os moradores da terra e os angustiarei para que venham a sentir-lo, dizendo, ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. Então, vimos aqui que Deus é a verdade. Agora, em Isaías 42, 8, diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei minha glória a outro, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Lá quando fala que as pessoas fazem imagem para adorar, e Deus, uma das coisas que Deus mais odeia, é porque Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, do barro. As imagens não é de barro? É. Satanás quer ser criador, inclusive do homem. Agora está tendo boi aí em cidades. Tem mais de 3 milhões de deuses no mundo que são adorados. E a imagem e semelhança de Deus não torna-se semelhante à imagem quem adora ela e piorou quem faz ela. Então, se não arrepender, Deus vai destruir e deixar de lado. Tem também as 7 maneiras de adorar a Deus. A primeira maneira é o dia. A gente não marca o dia para ir no médico, não marca a ficha, a consulta. A gente não marca o dia para ir na rua. A gente não marca o dia de uma viagem. A gente não marca o dia de trabalhar. Pessoas, por exemplo, amanhã, pessoas falou, amanhã eu vou de sua casa, domingo. Não, pessoas falou assim, eu vou na sua casa. Nós não marcamos o dia, porque, por exemplo, marcou para amanhã. E no dia marcou horário, é cedo, é de tarde, é 9 horas, é 3. Ah, mas Deus está pronto a toda hora. Ele está pronto, mas ele não é assim que fazer, não. E Deus faz isso por causa de nós que tem que preparar. Não ele que tem que preparar para nos esperar. Ele já anda preparado. Porque ele não deu nós 6 dias na semana para trabalhar e no 7º descansar. Primeiro, o dia. Segundo, a Bíblia diz que os seus adoradores adoram em espírito e em verdade. Terceiro, louvar. Quarto, orar. Quinto, estudar a Bíblia ou ouvir. Sexto, dizimar. E 7º, ofertar. Muito bem. Agora, continuando, não terá outros deuses diante de mim. E ele, seguindo nem o meu louvor, as imagens de escultura. Isto mostra que Deus não dá sua glória a outro. Só ele pode ser adorado e glorificado.
Em Mateus 4:8, Satanás ofereceu a Jesus as riquezas do mundo todo, tudo, sexo, tudo, para ele ser artista, pilotar avião, pilotar trem de ferro, tudo ele deu, Jesus. Aí Jesus, ele falou assim, te darei esse mundo e essa riqueza que foi me entregue, eu dou a quem quiser, se você prostrar e me adorarás. Jesus disse, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele o servirás. Muito bem, então já falei. E João 23:24, Deus, que eu falei, Deus é Espírito, importa que seus adoradores adorem Espírito e em verdade. E Apocalipse 22:8. Apocalipse 22:8. Apocalipse 22:8. Adoração é uma coisa séria. Nós foi feito para adorar. Adoração. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido, visto, prostei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Um anjo, hein? Um dirá um barro. E disse-me, respeitando os irmãos católicos, que eu esqueci, e disse-me, olha, não faças tal porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E desse mim não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Agora, muito bem, Romanos 3,16, Deus é quem nos justifica. Salmo 117, Salmo 117, Salmo 117, Salmo 117, Salmo 117, 1. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a sua verdade a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Agora, Salmo 11:7. Porque Deus ama a justiça e sua misericórdia, seu rosto está voltado para os retos, que ele é justo. Provérbio 28:6. Melhor é o pobre que anda na sinceridade que o perverso, ainda que seja rico. Agora, 1 Crônicas 16:23. 1 Crônicas 16:23. 1 Crônicas 16:23. 1 Crônicas 16:23. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, cantai. Entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito para louvar, e mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus, majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presente. Pois é. Então o que acontece? Quando fala os deuses, que eu falei que tem mais de 3 milhões de deuses no mundo sendo adorado, é que eles tem outro Deus muito mais do que tudo, que ele não tem nem começo e nem fim, é dono de tudo, que nem vocês vão ver aqui, e nele não tem morte, não tem pecado, não tem sofrimento, não tem coisa comprada, certo? É de graça. Mas você tem que carregar sua cruz e aceitar. Agora, Salmo 96, 1. Salmo 96, 1.
Salmo 96, 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque é a mesma coisa, todos os deuses dos povos são vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor a glória e a força, dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazeis ofertas e átrios ao Senhor. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores, dizei entre as nações, o Senhor reina o mundo, também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, bramem o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Mais uma vez apareceu a verdade de Deus aqui. Agora, Salmo 101. Salmo 101, de 1 a 9. Cantai misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantai, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que difama o seu próximo às escondidas, e o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profana mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Porque não pode ir para a cidade santa. Isso aí é a volta de Jesus, viu? Muito bem. Agora, já falei. Salmo 82, 81. Salmo 82, 81. Salmo 82, 81. Deixa eu ver se eu já li. Salmo 82, 81. Salmo 82, 81. Não tem 82, 81 não. Eu errei. Agora, segundo Crônicas 16, 23. Segundo Crônicas 16, 23. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito para louvar, e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus, majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegre-se os céus e regozijem-se a terra,
se entre as nações o Senhor reinam. Bramam o mar com a sua plenitude e exulta o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai, porque é bom, pois a sua benignidade dura para perpetuamente. E dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu nome, o santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Louvado o Senhor, Deus de Israel, de séculos em séculos, e todo o povo, amém. Louvai ao Senhor. Muito bem, então aqui está, é a adoração, né? Faz parte da adoração. Agora, Provérbios 12, 28. Provérbios 12, 28. Provérbios 12, 28. Provérbios 12, 28. O tempo já está caminhando para o final, mas já está acabando. Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Viu aí? João 14, 6. Também está a verdade, porque Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Salmo 24, 1. Tudo é de Deus. Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Deus, agora, Números 23, 19. 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 Eu não pus aqui não. Números 23, 19. 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 Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso envergonhar. Então, Deus também, ele não mente, porque se ele mentir, ele peca, porque pecado é transgressão da lei e é um mandamento. Agora, Números 23, está certo. Agora, está acabando. Tito 1:2 diz, para Deus não... Tito 1:2. Vamos ver Tito 1:2 aqui. Tito 1:2. Tito 1:2. Já achei. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra, a vinda de Jesus, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Muito bem. Então, foram anunciadas pelos seus servos, estão sendo anunciadas, segundo o seu mandamento, né? Porque a ordem de Deus também é mandamento. Inclusive os mandamentos que eles
Agora, Salmo 24:1 diz: tudo é de Deus. Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Agora, Números 23:19. Eu já li. Eu já estou de cá. Muito bem. Hebreus 6:18. Hebreus 6:18. Estou adiantado, estou atrasado aqui, viu? Hebreus 6:18. Hebreus 6:18. Hebreus 6:18. Estou atrasado aqui, mano. Hebreus 6:18. Hebreus 6. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do céu, do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, no santuário para purificar. Muito bem. Agora, 1 Reis 8:54. 1 Reis 8:54. Tempo tá atrasado. 1 Reis 8:54. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de trazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendita seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja convosco, como foi com os nossos pais. Não desampare e não nos deixe. Muito bem. Agora, Hebreus 10:23. Hebreus 10:23. Hebreus 10:23. Hebreus 10:23. Hebreus 10:23. Chegando 27 minutos. Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Acabando aqui. Agora, 1 Timóteo 2:4. Deus quer salvar todo mundo. Orai por todas as pessoas, que eu quero salvar todos, em todo tempo, em toda parte da terra. Romanos 8:37 diz que todas as coisas somos todos. Orai por todas. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Onde é que está Romanos aqui? Romanos 8:37. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Andar rápido aqui. Romanos 8:37.
Romanos 8, 30. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a altura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não tem como a pessoa dizer que ele não conseguiu a salvação. Muito bem. Agora, Mateus 7, 21, é todo mundo que tem a salvação que vai ser salvo? Mas não é culpa de Deus, olha só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Colossenses 1, 18. Colossenses 1, 18. Colossenses 1, 18. Aqui nós voltamos para a semana da criação resumida, ó. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranho e inimigo no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se a verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, escrevi. Então, a pregação do evangelho. Muito bem. Agora, Efésios, deixa eu ver aqui, Salmos 145, 18. Vamos voltar aqui em Salmos 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Mais uma vez, Deus da verdade aqui. E cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Tem gente que acha que Deus vai dar tudo. Tudo me apraz, mas nem tudo me convém. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Quer dizer, nem louvar toda a carne, se eles aceitarem, né? Porque os próprios demônios louvam a Deus, não é eu sendo contra aqui não, porque nem disso com a tua boca me confesso, e com o meu coração eu manifesto, que é o testemunho. Muito bem. Tá chegando o final. Agora, 4 razões para você não perder a salvação. 4 razões. A primeira razão é porque pela graça sois salvos, e pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Primeiro critério que não perde a salvação: é um presente gratuito, você não pode sair fora. Segundo. Terceiro, o diabo não pode tirar ela de sua vida, não pode tirar a salvação de tua vida. E quarto, nem queda, provas, pessoas, riqueza, fama, boniteza, casamento, embora seja de Deus, carros caros, pode tirar ela de você. Problemas, nós vimos lá, né, que nem a morte, nem os principados, nem os potestades pode
separar de Deus. Agora, Salmo 2, 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu, se seria o Senhor, zombará deles, então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Israel. Quem é esse rei que ele ungiu? Jesus, para nos salvar. Muito bem. Agora, Romanos 1, 18. Deixa eu ver se tem mais aqui em Salmo. Acho que não tem não. Romanos 1, 18. Vamos ver se dá tempo. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade. Não, isso aqui é outra coisa. Então, está bem explicado. Depois vem a segunda coluna, a terceira coluna, a quarta coluna e a quinta coluna. Depois que vocês ouvirem, vocês vão ficar surpresos. Mas não é de tristeza, é de alegria. Certo? Aí a próxima vai ser, são o Pentateuco, a palavra Pentateuca profética que eu vou passar. 5 colunas da verdade. A primeira coluna é Deus, né? Porque Deus é o Pai, é autor de tudo. Depois vem a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Espera e até já.